Bora, galera! Tamo aqui, podcast Sul-Americana, Libertadores. E os dois brasileiros que entraram em campo se classificaram. O Internacional de Porto Alegre, obviamente, uma classificação mais tranquila, mais sossegada. E o Corinthians, como gosta de dizer o torcedor, a moda Corinthians, o jeito Corinthians de ser. Mais uma classificação nessa temporada nas penalidades, contando com a brilhante atuação do goleiro Cássio, do gigante Cássio, né? E aí quando o Corinthians se classifica, quando termina o jogo, né? Quando o Corinthians sai classificado, eu fiquei me perguntando, cara, eu fiquei me perguntando como é que é possível, né? Como é que é possível um torcedor do Corinthians ele pegar no pé do Cássio, ele fazer perseguições ao Cássio e à sua família em redes sociais, inclusive com enviando foto de uma arma, né, para a esposa do Cássio. Cara, é impressionante assim. Naquela altura, naquele momento eu já tinha dito, e agora não é oportunismo a gente falar isso, né? O Cássio, tudo que ele fez pelo Corinthians, e aqui especificamente a gente fala da conquista da Libertadores e do Mundial de Clubes. Cara, tudo que ele fez pelo Corinthians, é óbvio que assim, ninguém tem cadeira cativa em nenhum lugar, né? Nenhum lugar. Eu acho que os clubes têm que ser profissionais e entender o momento de um atleta, se ele tá bem, se ele tá mal. Mas o Cássio nunca esteve mal. O Cássio passou por, obviamente, flutuações técnicas, que é normal, associadas a maus momentos, né? Mas ele nunca esteve abaixo, né? Ele nunca esteve, cara, fora de forma, ele nunca deixou de se comprometer, muito pelo contrário, o Cássio sempre foi um atleta que deu a cara a tapa, entrevistas pós-jogos, jornalista. Eu até, algumas vezes, a gente até repercutiu, uma vez aqui a gente repercutiu até uma entrevista do Cássio, né? O quanto ele foi desrespeitoso com o Rodrigo Vessone do canal Meu Timão, mas eu sempre elogio o Cássio, a postura do Cássio em relação cara, a dar a cara a tapa, né? A dar essa satisfação ao torcedor, que mesmo no mau momento quer ouvir algumas palavras, independentemente se o atleta, se o profissional vai falar simplesmente o óbvio. O torcedor quer ouvir o atleta. O torcedor quer olhar nos olhos do atleta e ver se existe verdade. O torcedor quer olhar nos olhos do atleta e ver se existe honestidade e se existe comprometimento. E ao Cássio, volto a repetir, eu não gosto de algumas respostas do Cássio, às vezes eu acho que ele até o Luxemburgo falar nessa entrevista, eu acho que com uma pergunta do próprio Vessone, né, de perguntas ácidas e respostas ácidas, algumas vezes eu acho que foi deselegante, mas isso não minimiza o que representa o Cássio, o que ele é, o goleiro que ele é, não só para o Corinthians, mas no futebol brasileiro. O Cássio ele é um gigante não só para o Corinthians, mas no futebol brasileiro. Ele é chamado pelo Ronaldo Giovanelli, que por muitos é o maior goleiro da história do Corinthians. Ele é chamado pelo próprio Ronaldo Giovanelli como o maior goleiro da história do Corinthians já. E mais uma vez ele é decisivo. Óbvio que você conta com uma pitada de sorte. E aqui, não só aqui, mas em tantos outros programas esportivos, você vai ver as pessoas criticando a atuação do Corinthians e que a classificação veio assim, com momentos de muita sorte, de raríssima felicidade. Inclusive, até na coletiva, um dos jornalistas gringos que fazem a pergunta, eles falam para o Luxemburgo, né? Você acha que o Corinthians está com a sorte do campeão? Eu não sei se está com a sorte do campeão, mas, cara, aqui nessa partida o Corinthians testou todos os limites da superstição dos torcedores. O Corinthians testou. E a superstição valeu. A superstição entrou em campo, cara. Foi impressionante. Eu acho que assim, eu não vou falar. Hoje não. Hoje não. Eu acho que hoje é um dia para o torcedor celebrar e eu vou entrar na onda do torcedor hoje, né? Às vezes a gente. Eu sempre falo aqui que a festa do torcedor ela é algo simplesmente espetacular, né? É isso que define o esporte. E hoje eu vou na onda do torcedor, né? Eu vou na onda do torcedor mesmo. Acho que hoje é o dia de curtir, é dia de celebrar, é dia de, cara, apreciar essa classificação da forma como foi, o sofrimento que o torcedor passou e o alívio após a classificação.
tantos torcedores foram às lágrimas, né? Porque, cara, você passa por um momento, assim, cara, de você ter um ataque cardíaco, né? E de repente sai com essa classificação da Argentina, tá? Esse jogo não foi em São Paulo, o jogo foi na Argentina. Então, cara, assim, um grande momento, e volto a repetir, é importante a gente pontuar e contextualizar o que foi o jogo, o que foi a partida do Corinthians, o que foi a atuação dessa equipe coletiva, essa atuação coletiva dessa equipe do Corinthians. É importante. A gente não pode sair da realidade. Só que eu acho que hoje eu vou muito no que disse o professor Luxemburgo e eu vou muito vou na vibe da galera. Hoje eu vou me permitir ir na vibe da galera, né? Hoje é dia de comemorar mesmo. Vão ter os torcedores mais cornetas, e tem que ser cornetas, porque a atuação foi simplesmente lamentável e catastrófica, mas a esses torcedores também, vamos curtir esse momento, né? Vamos curtir essa vibe. A mesma coisa o torcedor do Internacional, que já tem muitos já sonhando com o título, né? Eu acompanho, eu sempre falo que eu ouço os jogos em mais de um canal. Em dado momento eu estava ouvindo no canal do Baldaço, né? A Super Jornada Colorada. E os caras já, poxa, vou comprar o bilhete para o Rio de Janeiro, né? Os caras já com a cabeça na final. E eu acho que o torcedor tem que se permitir sonhar. Isso não é soberba. Isso não é soberba. Isso não é desmerecer qualquer tipo de adversário, qualquer tipo cara, de barreira que você ainda tem que transpassar, que você tem que passar, que você tem que derrubar. Mas, cara, você tem que se permitir, senão qual que é a graça, né? Qualquer... Volto a repetir, sendo repetitivo, como diria o saudoso Mauro Betting, você tem que contextualizar, né? É importante sempre contextualizar atuações, o que deu certo, o que deu errado. Mas, cara, se você se classifica e não se permitir comemorar, qual que é a graça, né? Qual que é a graça? Eu me recordo da classificação do Fluminense para o mata-mata da Libertadores, que o torcedor chegou, alguns torcedores chegaram a vaiar o time. E eu falei, cara, assim, se você não vai se permitir comemorar uma classificação, né? Onde é que nós vamos parar? Qual que é a graça de ser torcedor? Né? Por que que a gente gosta tanto desse esporte? Eu acho que, cara, falar sobre o jogo, né? Falar sobre as escolhas, falar sobre o que o time deixou sobre o que o time não entregou ou deixou de entregar em campo, eu acho que tudo isso tem que ser falado mesmo, porque existem situações preocupantes, né? Com atletas sendo vendidos, perdendo jogadores importantes. Eu acho que tudo isso é importante, né? Não dá para a gente também tapar um olho e achar que está tudo certo, ou ver o copo meio cheio quando ele não está cheio. Agora, nesse momento, é nesse momento aqui eu estou falando, nesse momento, pelo menos hoje, um dia após a classificação, pelo menos hoje, de se permitir, cara, ir na vibe do torcedor, se permitir, cara, curtir. Se vai ganhar ou não o título, cara, isso pouco importa. Isso aí é lá pra frente. Isso é lá pra frente. Mas nesse. Mas tem o Brasileirão. E eu tô falando aqui, pô, eu acho que o Corinthians tem que priorizar o Brasileirão. Mas nesse momento, tem que curtir, cara. Tem que desfrutar. Tem que desfrutar. Porque uma classificação sofrida como foi, só o mata-mata de uma competição permite, né? E muitas vezes times saem fortalecidos. É óbvio que uma coisa que eu sempre venho repetindo aqui, quando você vai se forçando a jogar muitos mata-matas, né? Você vai se forçando a passar por situações difíceis, existe o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você se fortalece, mentalmente falando, né? Não necessariamente tecnicamente, mas mentalmente, no aspecto da confiança, né? Só que isso, obviamente, vai te gerando um desgaste mental e psicológico que vai te colocando mais pressão, né? Vai te colocando mais pressão. Poxa, já estamos já é, pô, sei lá qual é a quarta classificação nas penalidades do Corinthians. Teve a classificação contra o Remo, teve ainda na época com o Cuca, né? Teve uma classificação, cara, teve mais uma aí no meio do caminho. Quem que foi, cara? Teve América Mineiro, se eu não me engano, né? Teve América Mineiro, teve Atlético Mineiro e teve essa agora do Estudiantes, né? Então, assim, cara, você vai se forçando, você vai, obviamente, se desgastando mentalmente, né? Mentalmente você vai jogando, pô, já é a quarta, a gente precisa fazer mais uma. Você chega de novo, pô, agora é mais uma, né? Mais uma classificação. E essa pressão ela aumenta, né?
Essa pressão ela aumenta. Só que o Corinthians tem no gol um goleiro que por si só já pressiona muito mais, 2 vezes mais o adversário. E o Estudiantes tremeu diante do goleiro Cássio, diante do gigante Cássio, tá? Vamos rapidamente pelo o giro pelas notícias esportivas. Eu vou pedir desculpas ao torcedor que hoje eu não vou ouvir a coletiva do Luxemburgo, tá? Não vou ouvir, mas eu deixo para o torcedor fazer a sua festa, né? Faça a sua festa, celebre mesmo, se recorde, tome nota de todas as superstições que foram praticadas nessa partida, de todos os protocolos. Se você vestiu a camisa, se você vestiu a camisa ao avesso, se vestiu a cueca ou a calcinha da cor do time. Cara, eu não sei. Se você pôs bandeirão na frente de casa, qualquer que tenha sido o protocolo, eu acho que assim, é para tomar nota, né? Tome nota, escreva no caderninho, porque no próximo jogo é sempre bom, não custa nada, né? Cara, superstição não ganha jogo, mas não custa nada também, né? Não custa nada. E eu acho que a superstição da massa da Fiel pesou, cara. Eu acho que pesou. Para quem acompanha anime, né? Para quem gosta de Dragon Ball, o torcedor corintiano fez a famosa Genkidama, né? Quem não sabe, quem não conhece, não vai entender nada do que eu tô falando. Mas o torcedor corintiano do Brasil fez a famosa Genkidama e o Corinthians se classificou, tá? Vambora. Globoesporte.com, Internacional 2, Bolívar 0. O Internacional já tinha vencido o primeiro jogo na altitude de La Paz. E esse Ener Valência e esse tal de Rocher valeram cada centavo, né? Eu me recordo que alguns torcedores, tricolores, gremistas estavam tirando sarro, né? Estavam tirando sarro. Pô, fulano já tem um gol, Ener Valência não tem nenhum. Fulano tem um gol, Ener Valência... Fulano tem 2 gols, Ener Valência só tem um, né? O Grêmio contratou Luizito Soares, que é um gênio da bola, que é um gênio da bola. E o Internacional meio que tentou compensar contratando um craque, não um gênio, um craque. E esse craque, né, a diferença dos dois, um é gênio, o outro é craque. Mas o craque foi decisivo, o gênio não. Né, se a gente pensar na classificação da Copa do Brasil, Luizito Soares perdeu várias oportunidades, né? Inclusive no jogo válido até pelo Campeonato Brasileiro, jogo no Maracanã, que foi um bom jogo. Luizito perdeu grandes oportunidades naquele jogo, né? Também perdeu grandes oportunidades naquele jogo. E o Ener Valencia foi cirúrgico. Não só ele, como o Rocher. Grande contratação para a meta colorada. Então o Ener Valencia faz o gol da vitória contra o Bolívar, fora de casa, na altitude de La Paz. E ele faz os 2 gols do Internacional no Beira-Rio para consagrar essa classificação. E, cara, vou te falar, são jogadores de jogo grande, porque o Bolívar mais lá pro, não no final, mas mais pro final do segundo tempo teve uma oportunidade com uma penalidade que o Rocher defendeu. Então são 2 grandes contratações. Até quando são contratados, ficou no ar aquela pergunta de, cara, será que vale o Internacional, né, do presidente Alessandro Barcelos, que vinha falando de austeridade, né, de colocar as contas em ordem, da limitação financeira, da dificuldade de investimento. Ele faz 2 grandes investimentos e a gente ficou naquela. Será, velho? Será que é o momento do Internacional gastar? Gastar não. Naquela altura era investir. E foi um investimento. E foi um investimento de fato. Gastar é quando a contratação está errada. O Internacional não gastou, o Internacional investiu e investiu muito bem. Volto a repetir, assim, cara, independente do que acontecer lá na frente, que o investimento valeu, acho que valeu. Valeu. É óbvio que só o título consagra, só o título coroa. Mas até agora, cara, esses dois reforços do Internacional estão fazendo por essa camisa colorada é simplesmente espetacular. Não estou aqui debochando nem nada, mas como eu falei, um é craque, Luizito Soares, um é gênio, Luizito Soares, o outro é craque, que é o Ener Valencia. Só que o craque do Internacional, ele foi mais decisivo que o gênio do Grêmio, né? Que o grande gênio, né? O monstro sagrado que é Luizito Soares. Então o Internacional se classifica bem,
contra essa boa equipe do Bolívar, que no primeiro tempo fez um bom jogo, apesar de estar 1-0 contra, né? E 2-0 no placar agregado, esse time do Bolívar teve a bola. Esse time do Bolívar estava tentando se assanhar, né? Estava tentando fazer uma gracinha. E o Internacional administrou o jogo com muita maturidade. Com muita maturidade. E a defesa do Rocher, cara, é algo assim que, olha, do torcedor olhar e falar, cara, foi a contratação mais barata. Se for falar de goleiro, né? Que a gente fala, pô, foi uma grande contratação, será que valeu a pena? Hoje se olha e fala, foi a contratação de um goleiro mais barata do Internacional, né? Mais barato e que deu certo. E que deu certo, porque, cara, valeu cada centavo desses reforços, tá? Internacional se classifica e aguarda muito provavelmente o Fluminense. Aguarda muito provavelmente o Fluminense. E assim, o torcedor que tá sonhando com a final no Maracanã não é soberbo, gente. Tem muita gente que vai falar, ai, olha os caras, né? Já estão achando que estão na final, que não sei o quê. Gente, isso não é soberbo, isso é a festa do torcedor. E o torcedor tem que se permitir sonhar. Se o torcedor não se permitir sonhar, então não tem graça ser torcedor. Né? Que torcedor nunca sonhou de passar numa quarta de final, numa semifinal e já sonhar com a final? E já projetar até a final do Mundial contra o Manchester City? Que torcedor que não sonha com isso? Sonhar não custa nada. Sonhar não custa nada, né? E se você não sonhar, desculpa, aí não tem graça ser torcedor, né? Desse esporte fantástico que é o futebol. Estudiantes e Corinthians, parecia que ia ser uma noite simplesmente, absolutamente catastrófica, porque o Corinthians toma o primeiro gol do Estudiantes com menos de 1 minuto de jogo. O time caótico, o Estudiantes acertou o quê? Umas 4 bolas na trave, com direito a 2 penalidades, né, na disputa de penalidades, 2 penalidades, eles acertaram a trave, né? Acertaram a trave. É impressionante, cara. É impressionante. Assim, eu vou falar para você, até uns 80 minutos do segundo tempo, parecia que a desclassificação do Corinthians era uma questão de tempo. Quando passou lá dos 80 minutos, aí eu falei, cara, eu acho que vai dar Corinthians. Eu acho que vai dar Corinthians. Porque até então, você toma um gol com menos de 1 minuto de jogo. Já leva a disputa para as penalidades. Eu falei, pô, do jeito que tá. Aí o primeiro tempo foi acontecendo, foi rolando. Eu falei, cara, do jeito que tá, mano. Isso aí, se terminar esse jogo com 3-0, tem que agradecer. Tem que agradecer para não tomar uma goleada histórica, né? E, cara, foi passando o tempo, foi passando o tempo. E assim, o próprio time do Estudiantes, eu digo isso porque o próprio time do Estudiantes, eu senti que estava tranquilo. Os caras estavam tranquilos até uns 80 minutos do segundo tempo. Que aí o torcedor sentiu o baque também. De cara, a bola não tá entrando. O inacreditável está acontecendo. A bola não está entrando. Ou acerta a trave ou o Cássio defende. Ou acerta a trave ou o Cássio defende. A bola não está entrando. Agora ficou tenso. E o torcedor no estádio sentiu. E o time sentiu. O time foi que estava tranquilo, que eu acho que sabia que a vitória era uma questão de tempo, começou a ficar nervoso. Começou a tomar decisões precipitadas. E o Corinthians cresceu nesse momento. O Corinthians cresceu nesse momento de, cara, agora é a hora que, assim, só nos resta nos defender. Isso é a única alternativa. E se só nos resta nos defender, nós vamos fazer isso com maestria. O jogo foi pavoroso, mas nesses últimos 10 minutos de jogo, a gente vai fazer tudo que a gente não fez nos outros 80. E assim foi feito. Né? E assim foi feito. E quando vai para a disputa de penalidades, aí, gente, aí o gigante brilha. Aí o gigante... Não é só nas penalidades, né? É que a penalidade se consagra, mas no jogo o gigante já fez valer o seu gigantismo, que é o Cássio, né? E nas penalidades, ele mais uma vez é decisivo. Então, uma coisa que eu falo de você sempre estar jogando disputa de penalidades, isso te fortalece, mas ao mesmo tempo te joga uma pressão. Isso vai te desgastando, porque a pressão por um próximo resultado, ele aumenta. Mas, cara, você ter o Cássio no gol, o Corinthians pode até aumentar a pressão pro lado dele.
Mas ver o Cássio no gol aumenta 2 vezes mais a pressão para o adversário. E o Estudiantes sentiu. Na minha opinião, o time do Estudiantes sentiu essa pressão e foi eliminado em seus próprios domínios. O Corinthians se classifica. O futebol ele é muito questionável, né? Faço coro com todo mundo que falou isso. O futebol ele é absolutamente questionável. Mas o futebol não tem lógica. O futebol não tem lógica, né? Vambora. Perdão, gente, deixa eu dar um zoom aqui. Bom, sobre Kudê. Infelizmente não achei a coletiva do Kudê ainda em nenhum lugar, né? Nem no canal do Internacional, Esporte Clube Internacional, nem no canal do Arena Web. Então fica aqui o convite para você acessar a página aqui do Globoesporte.com com algumas aspas do treinador Eduardo Cudê. E aqui eu tenho que fazer uma retratação, porque quando o presidente Alessandro Barcelos demite o Mano Menezes, eu disse que foi a maior gafe da gestão Barcelos e até agora vem se provando um dos melhores acertos. Até agora vem se provando um dos melhores acertos. Então, a gente quando comete erros aqui não tem problema nenhum, tá? A gente tira o chapéu, aplaude e comemora com o torcedor. Eu vou comemorar com o torcedor. É mais um brasileiro que avança. Eu não fico de demagogia aqui. Eu sempre falo que eu torço para os times brasileiros mesmo. Não tem essa. Eu não vejo, não sou aqueles, cara, desculpa a palavra, né? Eu não sou que nem aqueles bobalhões que falam que é o Brasil na Libertadores. Não. O Corinthians é o Corinthians na Sul-Americana, Internacional é Internacional na Libertadores. Tem essa que é o Brasil. Mas eu sempre torço por uma equipe brasileira, né? Eu sempre torço, porque os caras tiram uma casquinha, né? Os argentinos tiram uma casquinha pela quantidade de títulos de Libertadores, independentemente se o Independente tem 7 títulos, se o Boca tem 6, né? Isso não interessa. Eles se gabam de ter o maior número de títulos da Libertadores. Então, eu torço mesmo para o Brasil ter o maior número de títulos da Libertadores. E da Sul-Americana também, né? Para a gente ter a hegemonia do continente mesmo, né? Eu torço mesmo. Mas não tem competitividade. Vai ter entre a gente. Vai ter entre a gente, vai ter entre os times brasileiros, né? Vambora. Algumas aspas do Eduardo Cudê. Os jogadores são o máximo responsável. Fizemos uma estratégia juntos, íamos sofrer muito. É um tema difícil de tocar, a altitude. É a região onde eles moram e jogam. Mas a realidade é que se sofre. Não tem uma condição natural para jogar. Fizemos uma grande estratégia e grande esforço. É muito difícil também, depois quando baixa a altura, sempre tem alguma complicação na parte física. Os grandes vencedores são os jogadores. O responsável. Tentamos preparar da melhor maneira possível. Tá aqui o técnico Eduardo Cordeiro. O torcedor acho que está iludido por estar em uma instância que ainda não nos damos conta do que estamos fazendo e onde estamos. Porque acontece tudo muito rápido. Continuar trabalhando, sempre acho que podemos melhorar, estamos em um bom caminho. O futebol, como eu falei do Corinthians, o futebol é questionável. Muitas vezes ele é questionável. Mas que é um time copeiro, isso tem de sobra. O Internacional e o Corinthians hoje são 2 times copeiros. O futebol praticado dentro de campo muitas vezes deixa a desejar, fica aquém das expectativas, mas os 2 times são muito copeiros, tá? São muito copeiros. Os rivais vão falar, e o Campeonato Brasileiro? Tem que falar de Campeonato Brasileiro. Mas hoje, como eu falei, como eu abri o podcast, hoje eu vou na vibe do torcedor. Né? Não vou falar de Campeonato Brasileiro, que eu acho que tem que ser dado uma atenção especial, mas hoje não. Hoje é dia de comemorar e celebrar. Aqui, né? Inter toma forma, aqui o artigo por Tomás Rames. Internacional toma forma com o trio Cudê, Rocher e Valência e se permite sonhar com o Tri da América, né? E tem que sonhar. E como eu falei, tem que sonhar mesmo, tá? Porque se não sonhar, não tem graça ser torcedor. Vamos de Luxemburgo. Diz que a estratégia do Corinthians deu certo em La Plata. Errado é quando perde. Vou dar uma moral pro professor, tá?
A estratégia não deu certo, deu tudo errado, mas, né? Mas, como eu falei, a superstição do torcedor acho que entrou em campo, por incrível que pareça. Deu certo, nós classificamos. Errado é quando a gente não consegue o resultado. Temos que valorizar essa passagem para a fase seguinte. Jogamos com uma das melhores equipes que jogamos até hoje. O resultado lá fez com que pudéssemos perder aqui. Temos um goleiro que pega pênaltis e bons batedores. Sabíamos que iríamos sofrer. Aqui o Luxemburgo com o Maicon, né? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar mais uma aspas aqui. De Deus e da trave. Às vezes, essa aqui foi a pergunta que o jornalista argentino fala da questão da sorte do campeão e até de uma intervenção divina, né? Aí o Luxemburgo fala de Deus e da trave. Às vezes pode ser contra nós também. Futebol tem a baliza, a bola que passa perto, a bola que bate no corpo e entra. De repente, bateu no jogador nosso e entrou com 54 segundos. É futebol. Não foi nada diferente do que é o futebol. Tá? Eu vou pegar aqui essa primeira aspas aqui que está no título. Que, a primeira aspas não, né? Que ele fala que a primeira aspas dele, né? Que ele fala que deu certo. Nós classificamos. Cara, a estratégia para mim deu errada, tá? Eu vou dar uma moral pro professor. Deixa o professor falar. A gente fez a crítica da última coletiva que a gente ouviu do Luxemburgo. Eu fiquei bravo aqui, mas hoje, cara, você tem que dar uma moral. É aquela velha história, né? Futebol é questionável, tal, mas cara, quando consegue resultado, tem que tirar onda mesmo, tem que tirar uma casquinha mesmo, como ele fez com o Vessone. Isso faz parte, é lá e cá, isso pertence ao futebol, como sempre diz o Luxemburgo. Se deu certo ou errado, o fato é que o Corinthians se classificou. Eu acho que a estratégia deu errado, né? Deu errado porque flertou com o azar por 80 minutos de jogo, né? Flertou com o azar, mas, cara, deu sorte, né? Deu sorte. E eu volto a fazer aquele convite para o torcedor corintiano. Você que fez a sua superstição, cara, anota tudo que você fez, exatamente tudo, até o que você comeu. Até o que você comeu. Né? No próximo jogo, tem que seguir o protocolo, gente. Tem que seguir o protocolo, porque Deus muito provavelmente vai pegar o Fortaleza agora, né? Tem que seguir o protocolo, porque olha, deu muito certo, viu? Deu muito certo. Vamos lá? Essa aqui eu acho que foi a pergunta do Vessone, né? Não, teve um. Que ele foi perguntado de um desentendimento com o Maziotti, né? O que discutimos não interessa, tá? Técnico coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do Timão teriam discutido por divergirem da condição física de Renato Augusto, o principal jogador do elenco, né? Aqui, deixa eu ver se fala. Não fala quem perguntou. Eu não sei se foi o Vessone, tá? A voz parecia muito. Aí ele falou, né? Primeira coisa, não sou treinador do Vanderlei Luxemburgo, sou do Corinthians. Vazou uma notícia de uma discussão interna de trabalho. Ponto. Discutimos o que é melhor para o Corinthians. As discussões, vocês crescem. O que discutimos não interessa. Se vazou, não é problema. Né? Cara, tem que tirar a casquinha dele mesmo. Né? Tem que tirar a casquinha dele mesmo. Uma grande noite, tem que festejar. Amanhã, aí eu acho que vale a gente fazer aquela análise mais aprofundada. Mas hoje, cara, tem que comemorar mesmo, né? Tem que comemorar mesmo, tem que celebrar mesmo, tá? Saímos das notícias de Internacional e Corinthians, vamos pro Flamengo, tá? Flamengo aqui, racha com Gabigol, faz Marcos Braz, aumentar desgaste, que é matéria do O Globo, tá? E novo executivo de futebol entra em pauta, tá? Rompimento influencia na perda de comando junto ao elenco. O Marcos Braz, que ele é bancado pelo presidente Rodolfo Landim, pode estar com os dias contados no Flamengo, hein? Pode estar com os dias contados. Isso mostra o desgaste, o momento turbulento que vive a equipe rubro-negra. Mas temos aqui notícias de que a Arrascaeta e Luiz Araújo tratam em 3 turnos para jogar a final do campeonato da Copa do Brasil, né? Primeira fase de recuperação não inclui exercícios. Jogadores fazem sessões tanto em casa quanto no CT.
clube lança a mão da medicina regenerativa para a preparação dos tecidos rompidos. Está aqui o Flamengo fazendo uma força-tarefa. Os dois atletas tiveram a mesma lesão. Até quando a gente trouxe a notícia, eu questionei, eu não questionei, mas eu trouxe a reflexão do como é que vem sendo os treinos e a preparação física do staff do Sampaoli. Para dois atletas, no início de um primeiro tempo de uma partida, terem a mesma lesão, isso é coisa para você questionar. O que o departamento, o que a preparação do Sampaoli vem fazendo. Como são os treinos do Sampaoli. Não tô criticando, eu estou fazendo uma reflexão. É de se questionar. Cara, por que dois atletas que têm biotipo diferente, comportamento dentro de campo diferente, por que os dois tiveram a mesma lesão na mesma perna, né? Curiosamente, na mesma perna, na coxa esquerda, de gravidade entre os graus 2 e 3. Os dois, cara. Né? Os dois. Então você pode falar do atleta, o cara pode estar indo para noitada e que não sei o que, não está se cuidando, mas, cara, os dois tiveram a mesma lesão. Então tem alguma coisa, não estou falando que tem uma coisa errada, mas é para se questionar, né? É para se questionar. Só isso que eu quero fazer a reflexão. Sobre Cruzeiro, né? Caiu mais um treinador. Caiu um português agora. O Pepa caiu no Cruzeiro. Os resultados recentes não ajudaram, né? O treinador conviveu com insatisfação de parte do elenco e a cobrança por resultados no Brasileiro. Então, o Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno decidiu trocar o comando técnico, busca uma certa urgência, com uma certa urgência não, né? É com urgência máxima, tá? Com urgência máxima. O Cruzeiro que teve seus bons momentos com o técnico Pepa, na minha opinião. Eu não sei o que aconteceu nos últimos dias, o que aconteceu no meio do percurso, mas acabou não dando certo, tá? Acabou não dando certo. Enfim, é mais uma equipe aí que pode ser que passe por maus bocados nessa temporada ainda. Pode ser. Só para finalizar, aquele polêmico lance, aquele gol anulado do Paulinho, né? No jogo entre Palmeiras e Vasco. O Wilson Seneme, né? Se pronunciaram finalmente, né? Mas se pronunciaram corroborando com a decisão da arbitragem. Era algo que eu comentava sobre isso ontem. Cobrava uma postura do Wilson Seneme, o chefe da comissão de arbitragem, mas eu falei, cara, tem nenhum otimismo de que o Seneme vai ir contra a decisão que aconteceu dentro de campo. E aqui estão os pontos considerados, né? A bola afastada por Richard Rios permaneceu ao redor da área do Palmeiras. A bola afastada por Richard Rios foi dominada por um jogador do Vasco e não do Palmeiras. Richard Rios estava sob pressão quando afastou a bola. Então aqui foram os pontos considerados pela comissão da arbitragem, tá? Enfim, eu vou deixar para o torcedor agora. O entendimento que eu tenho, hoje é o mesmo de ontem, de que o gol do Paulinho foi um gol legal. Foi um gol legal. Tá? Em virtude do protocolo. Do protocolo. Muitos torcedores até falam, e foi o entendimento que eu tinha imediatamente após o jogo. Se o Veguete estava impedido, tudo que aconteceu depois não importa. Não deveria. Mas não é esse o protocolo do VAR. Não é regra. Tem muita gente falando, mas é regra. Não é regra, gente. É protocolo do VAR. Protocolo eu diria que são boas práticas, né? São boas práticas. Não é regra de arbitragem isso, tá? Por isso que ainda não estou aqui corroborando que a arbitragem fez dentro de campo, não. Eu só estou falando que, assim, tem muita gente falando, o que é regra e tem que ser seguida. Não, é o protocolo, né? Isso é o protocolo do VAR. Então, o protocolo são meio que boas práticas, né? São meio que medidas provisórias. Pelo menos é o que é o meu entendimento hoje, né? É o meu entendimento hoje, mas enfim. Mas fico com o entendimento que eu tive ontem. Como o árbitro, o bandeirinha não levantou a bandeira, seria muito difícil ele ver o impedimento, mas como ele não levantou, como ele não parou a jogada e a jogada seguiu,
O lance ajustado a revisão com o lance ajustado só acontece quando tem gol. É que a arbitragem, corroborada pelo Wilson Seneme, entendeu que a limpada de bola do Richard Rios não foi bem uma limpada de bola, porque ele estava sob pressão, né? Tá esses pontos aqui, né? Estava sob pressão. Quando ele afasta, a bola é dominada pelo Paulinho, não por nenhum outro atleta do Palmeiras, e a bola seguiu, permaneceu ao redor da área do Palmeiras, então entendeu que ainda era uma situação de gol criada do lance do Veguete, né, do impedimento do Veguete. E aí, eu falei ontem, vai do entendimento de cada torcedor, né? Vai do entendimento de cada torcedor. Eu tenho um entendimento hoje de que o gol foi legal, tá? O gol foi legal. Teve impedimento. Eu acho que tudo que aconteceu após o impedimento não deveria existir. Essa deveria ser a regra, né? Mas o árbitro de vídeo não pode parar o jogo, não pode parar o lance se não houve gol, né? Se não houve gol. E como houve uma nova jogada, que é o entendimento que eu tenho hoje, já não se para mais. O impedimento já não existe mais, né? Já está fora de cogitação, já é outra jogada, né? Pelo menos é o que eu entendo hoje, tá? O torcedor pode concordar, discordar. Eu acho que as duas torcidas têm que deixar o seu manifesto. A diretoria do Vasco está protocolando, né? Reclamação na CBF e tudo mais, tem que fazer a sua parte. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta dos comunicados em rede social e tudo mais. Gente, assim, é tudo o que é possível fazer para você aumentar o seu poder de bastidor. O Vasco hoje não tem poder de bastidor, gente. Não adianta a gente falar que tem. O Vasco não tem. Está na zona do rebaixamento. O Palmeiras tem poder de bastidor. E aí, quando a gente fala poder de bastidor, fica aquela galera, né? Que não entende isso e fala, pô, você está pedindo que o Vasco faça poder de bastidor para ter vantagem. Não, o poder de bastidor é o seguinte: quando for ter um jogo do Vasco, se o Vasco conseguir aumentar o seu poder de bastidor, o próximo jogo do Vasco, a CBF vai escolher um árbitro menos polêmico, um cara que eles entendem que é mais bem preparado, não só o árbitro, como o árbitro de vídeo, né? Não só o árbitro de campo, mas o árbitro de vídeo. Então vão escolher árbitros que tomam decisões menos polêmicas, que tem uma margem de erros menor, que é bem aceito pelo clube, e que o cara com a bola rolando, ele não vai ter. Ele vai pensar duas, três vezes para marcar qualquer coisa. Né? Ele vai olhar e falar: vamos olhar de novo? Vamos buscar na memória aqui do nosso curso de arbitragem, aquelas orientações que a gente recebeu no começo da temporada, o que foi falado, né? Vamos pegar os artigos, vamos destrinchar e vamos tomar a melhor decisão, né? É só isso. Porque de resto, se você não tem poder de bastidor, não é que o cara quer te prejudicar, mas ele vai falar, cara, os últimos 3 jogos marcaram isso, marca, segue o jogo, né? Não marca penalidade, ou marca penalidade. O poder de bastidor é isso, é simplesmente o árbitro vai ter mais cautela de, poxa, qual que foi a orientação? O que os caras estão fazendo na Premier League? Pô, na Premier League eles não marcam isso, então é gol do Vasco, né? Então mantém o gol do Vasco. Por aí vai, né? É mais ou menos isso, que é o poder do bastidor. O Vasco não tem poder de bastidor, né? A gente faz o que tem, né? É uma equipe que está no topo da tabela e que vem figurando entre as melhores do futebol do continente os últimos 4, 5 anos, e outra que ficou de indas e vindas na zona do rebaixamento. Não estou aqui menosprezando, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Quem que você acha que tem mais poder de bastidor? Né? Não estou falando que o Palmeiras foi favorecido, mas na análise do lance, os caras tiveram interpretação, eles tiveram a cautela de repente olhar e falar, cara, o Richard Rios chutou a bola de primeira, ele não dominou a bola e chutou. Ele limpou a bola de primeira, então ele deu um chute para frente aleatório, o que não torna isso uma nova jogada. Entendimento dele. Se o Vasco tivesse mais poder de bastidor, eles poderiam olhar e falar, limpou a bola ali, cara. É outra jogada, o gol é legal. Poderia. Gente, eu não estou sugerindo nada. Não estou falando que um foi favorecido deliberadamente ou não. Eu só digo que o poder de bastidor é isso. O cara ele vai tomar muito mais cuidado de fazer uma marcação contra ou a favor do seu time. Por quê? Porque, poxa, é a orientação que ele recebe.
Pô, o Vasco já foi prejudicado nos últimos 10 jogos, né? Gente, vamos tomar um certo cuidado, né? Vamos tomar uma cautela, vamos, né? Vamos escalar um árbitro mais com uma margem de erro menor, né? E quando o cara vai apitar, ó, gente, tomar um cuidado aí, e tal. O Vasco já foi prejudicado nas últimas rodadas. Vamos tomar um certo cuidado. Quando tiver que marcar alguma coisa, vamos olhar com carinho, né? Ou deixar a bola seguir, ou se precisar marcar pênalti, vamos ver com cuidado, né? Vamos analisar, vamos ver todos os pontos de vista. Vamos, cara, relembrar o que a gente estudou, o que a gente recebeu de orientação e por aí vai, né? E por aí vai. Esse que é o famoso poder de bastidor, gente. Para quem acha que, não, os caras estão comprando a arbitragem. Não, isso não existe, tá? Isso não existe. Pode até existir, mas não no nosso caso, não no futebol brasileiro, onde as equipes são favorecidas e prejudicadas aleatoriamente, na minha opinião. Algumas equipes têm mais poder de bastidor que outras, sim, mas todas elas são assim, de todas as que têm mais poder de bastidor, se a gente olhar o Botafogo hoje, o Palmeiras, o Flamengo, né, o Fluminense, todas essas equipes, assim, a arbitragem vai acertar e errar para essas daí na mesma medida. E para todas que estão do meio para baixo da tabela, eles vão acertar e errar na mesma medida. E aí cabe você ter mais sorte ou menos sorte. Vai acontecer. E o poder do bastidor é simplesmente isso. Você vai ter arbitragens com menor margem de erro, porque você vai escalar árbitros, a CBF vai escalar árbitros que têm uma menor margem de erro, uma menor margem de decisões polêmicas. É só isso. Poder de bastidor é isso. Para quem ainda acha que tem que ir lá comprar arbitragem, então vai lá, SAF do Vasco 777, solta a maleta, né? Solta o Pix para a comissão de arbitragem. Não é isso, isso não existe. Não vai acontecer nada. 778 pode dar o dinheiro que quiser, não vai acontecer nada. Não vai mudar nada, né? Porque não tem poder de bastidor. É só isso, gente. É só isso. Antes que muita gente não é que não entende, mas assim, pensa que é para. Nossa, os caras estão comprando. Não, não é isso. Não é isso. Eu volto a repetir. Todas as equipes que têm um forte poder de bastidor, todas essas vão tentar vão ter os melhores hábitos. Os que tomam as decisões menos polêmicas, a menor margem de erro. Mas mesmo esses caras vão acertar e errar na mesma medida para todas essas equipes que têm mais poder de bastidor. É só isso, né? Mas uma decisão polêmica, eles vão tomar mais cuidado. Né? É pura e simplesmente isso, tá? Gente, eu vou finalizar o podcast de hoje, deixar o convite aberto para você, torcedor, acompanhar a coletiva do Lucha. Tá aqui no canal do Arena Web, tá? Eu não quero me estender muito mais, até porque eu já estourei o tempo, né? Já estourei o tempo. Então eu vou deixar o convite para você, torcedor, ouvir. É uma coletiva até curtinha, bem humorada, bem descontraída, né? E tem que curtir mesmo. Tem que desfrutar mesmo. Então aquele velho convite que faço aqui. Primeiramente, se inscrever no canal da Arena Web, que a coletiva do Lucha tá lá, não tá, por exemplo, ainda no canal do Corinthians, tá? Não tô aqui fazendo uma crítica, é só para enaltecer e fazer o pedido para você se inscrever no canal da Arena Web, curtir o vídeo, como eu farei agora, tá? Curte o vídeo. E é isso, gente. É isso. Eu vou pedir desculpas, hoje eu não vou conseguir ouvir, mas, cara, hoje eu não tenho críticas ao Lucha, tá? Não tenho críticas. Amanhã, talvez, se eu ouvisse a coletiva amanhã, eu faria muitas críticas. Mas hoje eu vou deixar para o torcedor e tem que deixar, e tem que curtir, e tem que sonhar. Não só o torcedor do Corinthians, mas o torcedor do Internacional também. Tem que tirar onda mesmo, tem que tirar uma casquinha mesmo, tem que zoar o rival. Tudo isso faz parte do futebol. E hoje, na quarta-feira, a gente vai ter o Fogão, né? O Botafogo entrando em campo, vai visitar o Defensa e Justiça. E é isso, não. Tem a Libertadores, não tem não? Ué, Libertadores não tá aqui? Aqui, tá no topo, né? Caramba. A Libertadores tá aqui. Vamos ter Racing e Boca Juniors, aqui a decisão, né? E o Palmeiras vai encarar o Deportivo, vai receber o Deportivo Pereira. O Palmeiras já tá com um pé e meio na semifinal e deve fazer um jogo protocolar, fazendo a gestão da sua equipe e aguarda, né? Ou Racing ou Boca Juniors e o Botafogo buscando a sua classificação para semifinais da Copa Sul-Americana para cima do Defensa e Justiça, tá? Para o torcedor botafoguense, olhar o que o Corinthians fez. Foi difícil, foi suado, foi sofrido, mas se classificou.
dá para se classificar. E dá para se ficar legal, né? Classificar legal, tá? Então, gente, eu vou finalizar por hoje. Eu agradeço demais. Você que nos acompanha, deixa uma moral. Pedir desculpa mais uma vez ao torcedor corintiano, tá? Mas fica o convite para você ouvir a coletiva do Lucha e comemorar muito. E celebrar bastante nesse dia de quarta-feira, tá? Encerro por hoje, muito obrigado. Ótimo dia de jogos aí para vocês, torcedores, dessas camisas que entram em campo. E por hoje eu finalizo. Valeu e tchau.